Mas o que seria a quimioterapia? A quimioterapia é a etapa do tratamento do câncer de mama baseado no uso de medicações que vão combater o câncer. Todas vocês já devem ter ouvido falar a respeito dos efeitos colaterais do tratamento do câncer, como é a queda de cabelos, as náuseas, algumas mulheres ficam com problema nas unhas, ferimentos na boca. Isso decorre, na grande maioria das vezes, dessa etapa do tratamento. Mas por que a quimioterapia ela provoca todas essas reações? O motivo é que, ao contrário da cirurgia, que é realizada um tratamento que se restringe à região da mama e da axila, a quimioterapia ela é uma das etapas do câncer de mama que nós consideramos sistêmica. O que isso quer dizer? Ela é uma fase do tratamento que vai ocorrer em todo o organismo daquela mulher. Qual é a importância disso? O mecanismo de morte pelo câncer, ele decorre da sua capacidade de atingir órgãos nobres. Como eu falei para vocês anteriormente, a mama, ela não é um órgão vital, ela não é algo que nós precisamos para viver. No entanto, fígado, pulmões, cérebro são órgãos sem os quais nenhum ser humano consegue viver. Então, quando o câncer ele sai da região da mama e acomete esses órgãos, ele passa a ter uma capacidade de levar aquela mulher à morte maior do que ele tinha no momento do diagnóstico. E essa é a importância da quimioterapia. Porque nós optamos por um tratamento que muitas vezes tem tantos efeitos colaterais e, apesar desses efeitos colaterais, a gente não pode prescindir dele. Além disso, a quimioterapia ela tem uma importância soberana. Nos subtipos mais agressivos do câncer de mama, que nós falamos anteriormente, como é o caso do triplo negativo e do HER2 positivo, a quimioterapia ela possui a capacidade de provocar uma redução, uma regressão do tumor primário, daquele câncer que está inicialmente na mama daquela mulher, podendo, inclusive, em algumas situações, a lesão sumir, desaparecer completamente, sem ter mais a capacidade de ser percebida no organismo. E isso aumenta de forma extremamente importante as chances de cura daquela mulher. Por isso que nesse tipo de lesão, nós acabamos optando por iniciar o tratamento através de quimioterapia, mas não em todos os casos. No caso do triplo negativo, se o tumor inicial tiver 1 centímetro ou mais, e no caso do HER2, se ele tiver 2 centímetros ou mais. É importante destacar aqui para vocês que, talvez agora que vocês estão assistindo, os critérios que nós utilizamos sejam esses, mas daqui a alguns anos isso pode modificar totalmente, em alguns meses até mesmo pode modificar. Por quê? Porque o câncer de mama ele é uma doença extremamente estudada, pesquisada, que tem muitas nuances. Então, a todo momento estão surgindo informações novas. Quando eu comecei a estudar sobre câncer de mama, a gente não usava esses critérios para selecionar se ia começar um tratamento com quimioterapia ou com cirurgia. Hoje, depois de alguns anos, a gente já usa esse critério. Então, isso pode se modificar muito rapidamente. A quimioterapia, ela teria não só a capacidade, então, de combater a doença à distância, mas o que é uma coisa super importante, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco. Um câncer que começa, por exemplo, com 4 centímetros, a quimioterapia pode provocar a sua redução para 1 centímetro. Isso também é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque um tumor de 4 centímetros, ele pode inicialmente não nos dar condição de fazer aquela cirurgia que nós chamamos de conservadora. Então, uma mulher descoberta com uma lesão desse tamanho, ela poderia inicialmente ser candidata
a retirada completa da mama, para que o seu tratamento seja eficaz, que lhe dê condição de cura. Fazendo a quimioterapia ela pode reduzir a um tamanho menor, ou mesmo fazer sumir, como eu disse anteriormente, e aí nós conseguimos fazer a cirurgia conservadora, retirar apenas a área de lesão e seguida de radioterapia. Isso é uma grande vantagem, porque a cirurgia mutilante ela tem um impacto na autoimagem da mulher, psicológico em algumas mulheres, que muitas vezes lhe tira o ânimo de encarar as próximas etapas do tratamento, inclusive provocando reações do tipo depressão, transtornos de ansiedade, e isso pode ser muito indesejável num paciente que está passando por um tratamento de câncer. Então isso para a gente é muito importante. Além disso, ela também pode reduzir o tamanho da lesão na axila. Um gânglio que está doente na axila, ele pode não ser mais identificado doença posteriormente e nos dar condições de não realizar o esvaziamento axilar. Então essa é mais uma importância da quimioterapia. Mas como que a quimioterapia ela é realizada? Principalmente através de duas modalidades de tratamento. Ela pode ser feita através de soro, ou seja, medicação injetável, soro numa linguagem leiga, tá certo? Na nossa linguagem, uma medicação injetável. Esse aqui é o mais comum quando desejamos a cura. Em mulheres recém-diagnosticadas da doença, essa aqui é a modalidade que nós usamos mais comumente. É feita normalmente em ciclos, tá? Em etapas, que podem ter intervalos de 21 em 21 dias, de 15 em 15 dias, de 7 em 7 dias, de acordo com o esquema que aquela mulher é candidata. E ele pode ser feito também por via oral, através de comprimidos. Essa modalidade aqui, ela é mais utilizada para mulheres que apresentaram ao longo do seu tratamento ou que já foram diagnosticadas com doença em outros órgãos. Se usa mais frequência nesses casos, ainda que a injetável costuma ser a medicação de escolha. Na verdade, a quimioterapia ela não é uma medicação única. São diversas medicações que existem, diversas associações entre essas medicações que podem ser completamente diferentes de uma mulher para outra. O profissional que é responsável pela prescrição da quimioterapia é um profissional chamado oncologista. Eu sempre explico às minhas pacientes. Se uma mulher é diagnosticada com câncer de mama, ela vai ter 3 médicos. O mastologista, que é o cirurgião, o oncologista, que é o médico clínico, que prescreve as medicações, e o radioterapeuta, que é o que, como o próprio nome diz, prescreve a radioterapia. Então, o oncologista, esse clínico que faz o acompanhamento daquela mulher ao longo de toda a sua vida, ele tem uma importância ímpar, porque ele que vai ter condições de diagnosticar as lesões à distância, a disseminação desse tumor da mama para outros órgãos e indicar o tratamento mais adequado nesses casos.